Em Deuteronômio, no capítulo 17, do versículo 14 ao 20, Moisés, servo de Deus, ele dá instruções ao povo de Israel sobre como escolher um rei para si. E também ele dá ensinamentos preciosos sobre como convém proceder tal rei. E importa que aqueles que foram chamados para serem líderes observem esses textos e busquem compreendê-los com profundidade e os apliquem em suas próprias vidas, para que eles exerçam a sua liderança em conformidade com a vontade de Deus. Está escrito: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres nela habitares, e disseres: porém sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim, porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja teus irmãos. Porém ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para se multiplicar a mulheres, para que seu coração não se desvie, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Será também que quando se sentar sobre o trono de seu reino, então escreverá para si, num livro, um translado desta lei, do original que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e os estatutos, para cumpri-los, para que o seu coração não se levante sobre seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos, no meio de Israel. No versículo 14, Moisés ele fala ao povo: quando vocês disserem, colocaremos sobre nós um rei, nos versículos seguintes ele mostra o que é necessário o povo fazer para escolherem um rei para si, escolherem a pessoa certa para ser o líder de Israel. No versículo 15 ele diz: porá sermente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. E isso é muito importante. O o líder, ele não podia ser escolhido segundo a vontade humana. Por quê? Porque o homem, ele olha a aparência, ele olha para as coisas exteriores, mas Deus, ele olha para o coração das pessoas. Importa que um líder, ele seja uma pessoa cujo coração é puro e reto, para que ele faça o bem e continuamente ande em retidão, mesmo após ele receber autoridade e poder da parte do Senhor para liderar, para governar sobre as outras pessoas. E um outro motivo pelo qual o líder de Israel precisava ser um homem escolhido por Deus é porque Deus, ele põe o seu Espírito Santo naqueles que ele unge. E o seu Espírito gera em tais pessoas a natureza divina, que segundo Gálatas capítulo 5, do versículo 22, são o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. E assim, com o Espírito do Senhor, tal homem ele possa agir segundo a vontade de Deus, que é boa e santa, e não segundo a vontade da carne, que é má e inclinada à morte. E Moisés, ele acrescentou mais uma coisa: dentre teus irmãos porás rei sobre ti, não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja teus irmãos. O que isso manifesta? O líder de Israel, ele precisava ser um homem de Deus, que conhece ao Senhor, ou que crê nele, que tem uma aliança com Deus e a cumpre, para que ele conserve a santidade do povo e o lidere com justiça. E, tanto pela sua fé em Deus, como pela sua fidelidade a Ele. Não podia ser um homem estrangeiro, que não conhece ao Senhor, que não crê nele, que não obedece, que não o ama, que não serve, para que ele não corrompesse ao povo com os seus pecados, nem o afastasse da fé pelas suas mentiras e pela sua incredulidade.
No versículo 16, Moisés ele diz que o rei não podia multiplicar para si cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para multiplicar cavalos. O que isso quer nos mostrar? Isso mostra que o líder de Israel ele não podia confiar na força da criatura, que não pode livrá-lo do mal, mas ele devia confiar no Senhor e pôr nele a esperança de sua salvação, porque Deus ele é todo poderoso e também ele é fiel. Tanto para salvar como também para fazer prosperar ao rei e também ao seu povo. E outras coisas que se está manifestando é que o rei ele não podia fazer o povo retroceder e levá-lo para o mau caminho e privá-lo de sua liberdade para beneficiar a si mesmo, para que o povo não se tornasse escravo e oprimido. O rei devia direcionar o povo de Israel nos caminhos de Deus, que são justos, que levam à vida e também à paz. E também ele devia conservar a liberdade do povo, porque o Senhor ele libertou a cada um do seu povo da escravidão, para que seja livre dentro dos limites que ele mesmo estabeleceu para o próprio bem do povo que ele ama. E um motivo pelo qual a Bíblia diz que o rei não podia fazer o povo voltar ao Egito é porque o rei não podia fazer aliança com as nações estrangeiras, que não creem em Deus, que não o obedecem e que fazem o que é mal aos seus olhos, para que o rei ele conservasse a si mesmo e também ao povo, e não fosse corrompido, nem corrompesse também o povo do Senhor. Quanto ao versículo 17, o líder de Israel ele precisava ser um homem forte em espírito para controlar a sua própria carne, para que ele seja tanto puro como fiel em seu corpo e também em seu coração. Ele precisava ter uma só mulher para si e amá-la e estimá-la muito, para que ele continuasse sendo reto em seus pensamentos e intenções e não os desviasse da justiça por causa da cobiça e das mulheres, para que também as suas atitudes não mudassem, não fizessem se desviar do caminho de Deus, mas que ele continuasse andando nos santos caminhos do Senhor e em retidão. E outra coisa que era necessário ao líder fazer é que ele se guardasse da avareza, para que ele não pecasse por causa do dinheiro. O rei ele precisava recusar a suborno, recusar a praticar a justiça, a distorcer o juízo, a fazer acepção de pessoas, a cobrar altos impostos. Mas ele tinha que trabalhar a favor de seu povo para suprir as suas necessidades. Ele fazer o que é justo. E, como mostrado no versículo 18 aqui, o rei ele precisava ter para si uma cópia das Sagradas Escrituras e lê-las todos os dias da sua vida, para que ele conheça as palavras de Deus, as observe, as guarde, se lembre delas e as aplique, para que ele faça a vontade do Senhor e sirva a ele e também ao seu povo, pois o principal propósito de um líder é servir e não ser servido. E ele também precisava fazer essas coisas para que ele aprendesse a temer a Deus, pois o temor do Senhor faz uma pessoa afastar-se do mal, a ajuda a conservar-se pura, a andar em inocência e a adquirir a sabedoria que é necessária para uma pessoa saber tanto o que fazer como o que dizer e de quais maneiras. E ele precisava também guardar toda a palavra do Senhor, para que ele obedeça totalmente à voz de Deus e não parcialmente, para que ele use a sua autoridade e também o seu poder não para praticar o mal, mas fazer justiça, fazer o que é justo para com o Senhor e também para com os homens e mulheres.
E outros motivos pelos quais ele precisava ler a Bíblia Sagrada todos os dias e aplicar as suas palavras é para que ele conservasse ao seu próprio coração, o conservasse puro, reto, justo e bom. E também o conservasse humilde. E para que não fizesse a injustiça contra os seus irmãos, mas tratasse a cada um deles com equidade, fazendo a uns o mesmo que ele faz a outros, e fazendo a eles o mesmo que ele quer que seja feito. E o rei também precisava ler a Bíblia Sagrada e obedecê-la para que ele permanecesse na palavra, para que ele conheça a verdade, creia nela e também a obedeça. E para que ele não se afastasse da verdade e também da justiça que está ligada à verdade. Lembre-se do que o Senhor Jesus disse no Evangelho segundo João. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. As palavras de Jesus são as palavras de Deus. E por fim, aqui no versículo 20, Moisés ele diz também o propósito pelo qual um rei precisava fazer todas essas coisas. É para que os seus dias em seu reino fossem prolongados, ele e os seus filhos de Israel. Ele precisava fazer essas coisas para que os seus dias de vida fossem multiplicados. Deus ele multiplica os dias de vida daqueles que são justos, daqueles que fazem o bem. Para que eles continuem fazendo boas obras, continuem dando frutos, continuem edificando. E Moisés aqui mostrou que nesse final, ele e seus filhos de Israel, o que ele está querendo dizer é para que o rei precisa também dar aos seus filhos um exemplo a imitar, para que os seus filhos, cada um deles, não seja uma pedra de tropeço, mas seja uma bênção de Deus na terra. E assim, para que os dias de vida deles sejam multiplicados, e os seus filhos, por muito tempo, eles abençoem aqueles que habitam na terra, e não façam nenhum deles tropeçar no caminho, mas ajudem as pessoas a avançarem nos retos caminhos de Deus. Meus irmãos, esta é a mensagem de hoje. Se você que está me assistindo foi uma pessoa escolhida por Deus para liderar outras pessoas, espiritualmente ou profissionalmente, então aplique esses princípios em sua vida para que você seja um líder mais eficiente, mais excelente e faça o que é da vontade do Senhor. E para que você se relacione tanto com Deus como também com o seu próximo, de modo que convém. Que Deus abençoe a cada um de vocês que está me assistindo e até a próxima, se Ele quiser.